Bom, hoje o nosso tema é sobre o terceiro tópico do 8º capítulo, que é sobre a lei do progresso. Nós falamos do estado de natureza, da marcha ao progresso, e agora nós vamos falar sobre o item povos degenerados. E respeitando o texto dos espíritos, eu vou me ater ao que é proporcional ao escrito. Isso porque quando se fala sobre degeneração coletiva, fala-se concomitantemente da degeneração individual, ou seja, não há como falar do conjunto sem considerar a particularidade das variáveis que o compõem. No resumo de tudo, eu só estou dizendo que o assunto ele é uma cômoda de infinitas gavetas. Ao texto, então. Grosso modo, o debate se deu na métrica polar entre a ideia da barbárie e da civilização, ou pelo menos no que se entende por ambas. E é crucial, primeiro, entendermos ambos os polos como, pescando do último encontro, a barbárie sendo o estado da natureza, ou seja, o estado primitivo, e a civilização como sendo o ápice, por assim dizer, da evolução da nossa espécie para a condição humana. Humana, nesse caso, como modus operandi ideal do comportamento da nossa espécie, nesse nosso estado meramente transitório de evolução, por assim dizer. No modo mais simplista, nós falamos do caminho percorrido entre o mero instinto e pulsão para o status quo do humanismo pelo exercício consciente e lúcido da busca pelas virtudes e pela sabedoria. Ponto primeiro elucidado, vamos ao segundo. Esse sendo a correção de premissa. Dito o que foi dito no grupo, sobre a ideia da incompatibilidade óbvia entre a teoria da civilização e a nossa experiência real cotidiana, eu acredito que há ponto de encontro que na régua da evolução, essa entre a barbárie e a civilização, nós estamos roçando pele a pelo com a animalidade dos nossos ancestrais, enquanto a ideia de Atlântida ainda continua no horizonte platônico distante no mundo das ideias. Dito de outra forma, a correção da premissa é que nós, majoritariamente, somos mais sapiens do que humanos. Somos desproporcionalmente mais bárbaros e menos civilizados do que imaginamos. Já expliquei em outros encontros sobre a inflação do ego, quando romantizamos nossa espécie. E essa premissa é fundamental para o progresso. Afinal, essa localização moral, intelectual e espiritual vai lhe permitir melhores cálculos de latitude, longitude e direção no que diz respeito ao aprimoramento. É a história de ter prumo e rumo. Prumo como referência e rumo como direção. Ou seja, você só pode saber que direção tomar ou o que precisa fazer para chegar a um destino se você souber exatamente onde você está. Não adianta ter um mapa marcado tesouro com X se você não sabe onde você está no espaço-tempo da sua existência. Ah, Marcos, por que você explica a mesma coisa de diversas formas? Primeiro, porque as pessoas têm níveis de entendimento diferentes e a proposta do material é político, ou seja, o que interessa a polis. E segundo, para que você adquira o gosto pela boa fala e uma linguagem mais elaborada. Não é coisa de boçal, é questão de sofisticação. E a evolução se dá pela depuração dos sabores, já diria Sirihan. Então, feito o preâmbulo, vamos desfiar o assunto da barbárie e a civilização. Na pergunta 786, Kardec inclusive questiona sobre o ponto de, após abalos profundos na civilização, haver um possível regresso à barbárie. Visto desse ângulo, dá-se a entender que o progresso é frágil e pouco consolidado. Posto nos moldes do amor e da dor, há a possibilidade de aprender pela dor, o que se mostra mais eficiente na nossa espécie chantilly, que só cresce batendo. Mas esse açoite ele tem um limite de custo-benefício, visto que nem sempre a pancada vai ser a melhor estratégia, pois haverá situações que as marcas profundas do corte deixam cicatrizes indeléveis no rosto do ethos de um povo, por assim dizer. E ainda estou na razão de Kardec. E a resposta dos sem corpo é que esse processo é comum, e há uma diferença entre comum e normal. Eles inclusive exemplificam com a demolição de uma casa em ruínas e a construção de outra. E que no interregno entre demolição e inauguração vai haver confusão e perturbação, e por aí eles se calam. Não que assim não seja, mas é digno de nota que essa ideia de confusão e perturbação ela não deve ser negligencialmente aceitável, no sentido de faz parte e está tudo ok. Desordem é sempre o sinal amarelo, quando no vermelho, de que algo precisa ser reajustado ao projeto final. Isso vai da demolição até a última passada de tinta do pincel. Significa que até na demolição precisa haver ordem, porque se você marretar uma viga ou uma coluna errada, a laje pode cair em cima de você. Não é só sair derrubando parede.
Tudo precisa ser previamente bem calculado. Então, se há e haverá confusão e perturbação, primeiro precisa voltar rápido ao projeto, à planta da futura casa, avaliar e fazer as devidas correções o quanto antes. Não é para cruzar o braço e achar que faz parte. Por isso que eu disse que há uma diferença entre normal e comum. Não é porque acontece com frequência que é normal, o nome disso é comum. Etimologicamente, normal deriva do latim normalis, significando de acordo com a regra ou efeito segundo o esquadro, e tem muita gente confundindo comum com normal. De tudo dito até aqui, é possível concluir que o processo de aperfeiçoamento não é uma linha reta ascendente de melhora. Contudo, no gráfico da vida e da evolução, o dia de hoje precisa ser melhor do que o dia de ontem e o de amanhã melhor do que o dia de hoje. E esse comparativo só pode ser feito se você tiver o gabarito das leis divinas. Em se tratando de povo, coletivo ou de indivíduo, da filogenia à ontogenia, da política à autocracia. E mais uma vez surge a inteligência como um fator crucial da evolução perfectível, tema que a propósito foi assunto da reflexão do nosso último encontro. Como povos ditos civilizados, e isso foi por toda a história, ainda fazem guerra e são promotores de injustiças. Vamos lapidar melhor essa injúria. A primeira para é de que existe uma diferença entre ser inteligente e ser racional. Somos uma espécie racional, mas não necessariamente inteligente. O fato de você conseguir concatenar e elencar suas ideias no propósito de articular sua conduta no mundo, cogitando vantagens próprias e exclusivas, não faz de você uma pessoa inteligente, mas lhe faz racional. E a razão é isso, é instrumento mental para atingir um objetivo. Inteligência é o propósito funcional e sagrado de sua razão. No caso, o sagrado é importante na sentença, pois que a inteligência serve a si e ao meio, porque sem o meio o si não existe, entendeu? Não é só uma questão de altruísmo, é de consciência lúcida das leis da vida. Lembram que eu falei sobre a natureza agregar para progredir e aperfeiçoar? Pois é, vai somando porque os podcasts eles não são isolados, os saberes se somam. São pré-requisitos para formar a unidade do pensamento espírita. É isso que se diz na filosofia ao avaliar uma escola ou um pensador consagrado. Qual é a unidade do pensamento de tudo aquilo que é dito sobre? Para que você não fique marinando nos fragmentos soltos e deturpando o propósito, tirando o texto de contexto para servir de pretexto. Então, visto que a inteligência e a razão são ideologicamente e propositalmente distintos, não podemos dizer que um povo tecnologicamente desenvolvido, politicamente controlado e constituído de legislação e ordem, seja um povo civilizado. Pode-se dizer no máximo que é organizado. E isso já é alguma coisa, diga-se de passagem. Mas só é um sistema que se mantém equilibrado. É o termo mais adequado de adjetivar o status operacional. E a depender, que é o caso do nosso país, male se mantém em pé, quanto mais equilibrado. Vale o adendo de que a ideia do equilíbrio não reflete necessariamente a harmonia. É o mesmo princípio do normal e comum que eu expliquei há pouco. Equilíbrio e harmonia são funcionalmente distintos. Já expliquei isso em outros encontros. Uma doença crônica, do viés fisiológico, é equilibrada, mas não é homeostática, não é harmônica. E aí se assenta a maior parte das nossas chamadas nações desenvolvidas. São equilibradas e racionais, mas ao que tudo indica, quase nunca são harmônicas e inteligentes. Toda essa distinção e cautela nas identidades de Parmênides é para nós não incorrermos em um erro de lógica, que seja, já que essas nações desenvolvidas não são inteligentes, então os outros povos não civilizados, aspas na civilização, são o ideal civilizado. Além de contraditório, é evidente que não, nem de longe. Parece óbvio, mas é questão de desencargo. Um povo tribal, e tribal é meramente termo didático servindo de antítese do civilizado, os bárbaros, como diriam os romanos antigos, nem de longe é a melhor opção, e a história social do mundo antigo ao pós-moderno destaca isso com muita facilidade. Se pôr em uma escala hierárquica, com todos os absurdos e abusos do mundo contemporâneo, ainda assim, essas civilizações são infinitamente menos pior que os aglomerados tribais de bandos de bárbaros. Destaque, inclusive, para o menos pior. Lembre que nesse mundo não existe o ideal, como diria Platão, isso está além, no mundo das ideias. Meu reino não é desse mundo, lembra?
Nas provas e expiações dessa crosta, o máximo que conseguimos é o menos pior do que se poderia ser ideal. Assim como a democracia e o capitalismo. Não é ideal, há muitas injustiças, mas ainda assim é o menos pior diante das ferramentas e outras opções que nós temos. Não se trata de ter opinião, é história empírica. Portanto, entretanto, retomando o fio de Ariadne, ainda que a racionalidade não reflita a inteligência, essa mesma, a razão, é indispensável para que se alcance a intelectualidade espiritual e o prior moral. Posto isso, desenvolvimento da linguagem é importante, assim como a expertise técnica é crucial, saber como fazer. Dedução lógica é importante, educação paideica é importante, tecnologia, ciência. Porém, nada disso garante o desenvolvimento dos povos, mas sem coisas desse tipo continuaremos degenerados. Não desce o nível, é isso que eu estou falando, tem que ser sempre subindo. Sabendo agora que a inteligência e razão não são necessariamente reflexos gêmeos em imagem e semelhança, mas que sem a razão não haverá inteligência, quanto mais moralidade, já que os espíritos dizem que a moral é consequência filha da inteligência, porque nas respostas 788 e 787, os espíritos pontuam a caridade como monarca legítima da revolução de um mundo bárbaro para um mundo civilizado. Antes de concluir alguma coisa sobre isso, vale contextualizar que o espiritismo, à época de Kardec, vivia a vanguarda do pós-iluminismo, onde o berço cultural era a França. Por que isso é importante? Primeiro porque foi o residual de um período onde a razão e a ciência substituíam e disputavam a hegemonia ortodoxa religiosa da Igreja medieval, período conhecido inclusive como Idade Média, ou Idade das Trevas. Não foi uma época boa para reencarnar, vamos ser sinceros. Mas como toda polarização demanda uma fração mínima de antítese, no excedente que considerava a ciência e a razão como solução e explicação de tudo, inclusive de um mundo laico, talvez fosse necessário lembrar aos cheios de certezas e explicações racionais que a vida não é tão fria e pragmática assim. Afinal, ainda que a religião seja o ópio de um povo, ela não é nem de longe inútil. Marx, inclusive, relata na introdução da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel o seguinte trecho, deixa eu ver aqui. A miséria religiosa é, por um lado, a expressão da miséria real e, por outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de condições sem espírito. Ela é o ópio do povo. Fecha aspas. Viu a importância da unidade do pensamento, em vez de você ficar usando frases de efeito sem saber do que se fala? Isso significa que ainda que seja o que é, cheia de fantasmas, fantasias e carências, como tudo que advém da boca dos sapiens, a religião é a luz de um mundo sem luz e o calor de um mundo frio. Portanto, caridade é imprescindível, considerando que o imperativo categórico de Kant depende indistinta e radicalmente da inteligência, e que quando falamos de inteligência e homo sapiens, quase sempre elas estão brigadas e de costas. Outra consideração é que, ainda no assunto político, o sofisma à moda da época era que fora da igreja não haveria salvação, e o espiritismo combate essa hegemonia de cartel institucional, corrigindo que fora a caridade não há salvação. Óbvio que isso sofreu influência da filosofia da Idade Média com pensadores como Lutero, Tomás de Aquino e Agostinho, mas esse assunto abre outras portas e a gente não vai entrar por elas. Então, já indo para o final da fala, a caridade ela entra no jogo como virtude capital, porque ela diz mais das relações com o mundo e um meio de vida prático, ainda que também haja como viés político-revolucionário. Na síntese da estratégia, já que a espécie da crosta nutre uma verdadeira ojeriza pelo aprimoramento da inteligência, seja por falta de talento ou por eles preguiça, vamos dar uma ordem mecânica, ou seja, faça caridade mesmo sem saber o porquê ou de mau humor. Faça que uma hora a ficha cai, a ideia é essa. Fora isso, se for depender da boa vontade na busca pela inteligência de nossa espécie, não vai rolar. E no fim de tudo, como fosse o prato que serviu o banquete, fiz uma pergunta que deixa a grande maioria com cara de peixe fora d'água. Dito da inteligência, da razão, da caridade, da civilização, não seria de um todo estranho se eu coroasse tudo com o manto da sabedoria, virtude que não depende de um todo do conteúdo, mas tem no seu esqueleto funcional o propósito e a eficiência prática. E sendo essa a tal sabedoria, a tela que dá pano para a paisagem da sofisticação humana, o que poderia dizer sobre ela, no sentido da definição?
Em termos práticos, o que viria a ser uma atitude sábia, para ser mais conciso no propósito? Bem, vamos pôr o raciocínio da seguinte forma. Sabemos da relação da causa e efeito, princípio mais do que discutido e falado no Espiritismo. Mas para que ninguém fique no escuro, um fenômeno, algo que acontece no mundo, terá como resultante de sua existência outro fenômeno que é derivado direto e proporcional do primeiro. Eis a definição. Em termos práticos, se eu arremesso uma pedra em uma vidraça, ela quebrará. Fenômeno, a causa, jogar a pedra na vidraça. Efeito, ela quebrará. Entendido isso, vamos costurar os finalmente das ideias. Sabendo no exemplo o que é causa e o que é efeito, onde entra a sabedoria na equação? Simples. À la Maquiavel, a natureza da resultante do ato é boa ou é ruim? É bom você quebrar uma vidraça? Não. E por que não é bom? Porque pode ser a janela de alguém, ou o telhado de vidro de alguém. E ainda que não seja, vidro corta. O estilhaço pode machucar alguém na hora ou depois. E nesse ponto subimos mais um degrau no raciocínio. Não se trata só da relação direta de causa e efeito. Joguei uma pedra na vidraça da janela e a janela quebrou. O dono vai ter que consertar a janela. Há ainda o efeito indireto. O estilhaço de vidro pode ferir alguém no momento em que quebrou, ou pode ferir futuramente caso algum pedaço do vidro fique despercebido no chão. E ainda tem a chamada teoria da janela quebrada, que é o efeito psicológico onde sinais de desordem, desleixo e caos estimulam comportamentos antissociais e vandalismo. Ou seja, se eu quebro uma janela, outras pessoas podem ser incentivadas a fazer o mesmo. Percebe que a relação de causa e efeito ela não é linear nem ilimitada? Uma causa gera um efeito, mas o efeito sempre será causa de outro efeito, ou outros efeitos. O chamado efeito dominó. Ah, legal, Marcos, entendi tudo. Mas e a sabedoria no jogo da vida? Onde é que ela se encaixa? Bom, é simples. Toda atitude sábia, ela busca e tem por propósito diluir os efeitos deletérios das causas no mundo. Quanto mais você conseguir diluir o dano moral e existencial na sociedade e nas relações, mais sábia será a sua atitude. O princípio é simples, mas a prática é quase que impossível. Impossível porque à medida que a onda de choque dos efeitos de sua causa se alastra e se afasta do epicentro, menos controlados serão as variáveis desses efeitos. Em outras palavras, ainda que eu presuma, eu não posso determinar a ação do alheio. Mas isso não significa que o princípio não seja útil como parâmetro de comportamento. Você pode não definir e determinar o efeito da ação no mundo, mas você pode deduzir o que poderá vir a acontecer. E isso já é muita coisa, considerando que nossos ancestrais mais próximos são chimpanzés, orangotangos e gorilas. Mas sua capacidade de dedução está diretamente e proporcionalmente relacionada com a sua inteligência. Sempre cai nela, né? Porque o atributo de deduzir o futuro vem da sua capacidade de lembrar do passado, entenda-se nisso memória, e imaginar o futuro, leia-se nisso a criatividade. Ambas são de propriedade autoral da inteligência. Fechando definitivamente, e diante disso tudo, é importante ajustar a última nota de rodapé. No que diz respeito à causa e efeito e à atitude sábia, o agir bem diante do que eu disse não significa que o efeito da causa será sempre agradável. Não confunda a atitude correta com conduta agradável. A educação é um exemplo claro disso. É chata, incomoda, cria limites, cria regras, mas atende a um propósito em que no futuro será melhor. E o detalhe é que esse futuro tem prazo a ser alcançado. Não é um futuro utópico e fantasioso. E o mesmo se dá na via negativa da sentença. Negativa no sentido da versão invertida. Nem todo efeito direto agradável será causa indireta da mesma agradabilidade, ou seja, muito do que aparentemente agrada na circunstância poderá vir a desagradar fora dela. E o mundo da política woke da geração Snowflake de hoje tem mostrado isso nos fatos.